algumas pessoas, enfrento outros, que está aqui cooperando com o Ministério do Pastor Oswaldo, trabalhar, e da Letícia, né? É mais aqui da Batista, na Vanessa. Amém. Esta será a minha última palavra aqui. Eu queria falar sobre ofertas. Estou começando aqui se eu só os meus testemunhos, ou se eu pego o que está escrito. Porque a minha vida é uma vida de testemunho. Eu aprendi, eu me converti em 94. E Deus tem pessoas para cada coisa, para cada área, para cada linha de ensino. Deus vai separar você. Vocês precisam aprender urgentemente em qual ministério você faz parte da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, qual é o lugar onde você vai exercer? Qual ministério você vai exercer sua função na igreja? Você não é apenas para ser crente, ser membro de um banco. Em algum lugar, Oswaldo, você tem que estar enquadrado. Você tem que descobrir o que é o papel do apóstolo, do evangelista, do profeta, do pastor e do mestre. Você precisa desenvolver, buscar, se apaixonar para ter um ministério, porque ninguém foi chamado sem ministério. Agora, você vai ser qualificado para exercer seu ministério. Por que você vai ser qualificado? Deus vai te dar talentos, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar dons, Deus vai te dar sabedoria. Você vai buscar conhecimento para exercer com excelência cada um seu ministério. Não há nenhum maior que o outro, mas olhando biblicamente, parece que os apóstolos são os que lideravam. Mas os profetas não é profeta de dom, profeta de ministério. Não é aquele profeta que chega e diz: eis que eu te digo, Bruno, Deus mandou te dizer. Isso é profeta de dom. Profeta de ministério tem direção para o reino, tem direção para o corpo de Cristo, tem direção para uma cidade, tem direção para um ministério, não individual. O indivíduo, ele trata com o dom, ele trabalha com o dom. O profeta trabalha com o ministério, com a igreja. Quando os profetas têm uma palavra para a nação inteira, tem palavras para o país, e exatamente o que está acontecendo no Nepal foi profetizado. O último dia que os nossos missionários estiveram em janeiro, em primavera, um dos meus pastores auxiliares disse para ele: se prepara, porque Deus vai fazer com o Nepal o que fez com o Egito. Ele falou isso em janeiro. Nós estamos em abril, tem 90 dias que os nossos missionários foram avisados, e com certeza Deus não falou só lá. Disse: se prepara, porque vocês vão passar uma aprovação igual os hebreus passaram no Egito. E exatamente foi o que aconteceu essa semana. Ninguém previu, não havia nenhum estudo que estaria avisando desse terremoto, senão talvez tinham se preparado. Mas se Deus fala, Deus fala. Então existe o dom do pastorado, aquela pessoa que é apaixonada por cuidar de pessoas, aquela pessoa que é apaixonada por ganhar uma alma e cuidar dela e fazer dela um servo de Deus. O evangelista, que é aquele que não gosta muito de cuidar, ele só gosta de pregar. Então lá no trabalho ele arruma um monte de crente para a igreja, mas ele não quer cuidar de nenhum. Esse é o trabalho do evangelista. Mas você precisa aprender a fazer discípulo. Ainda que você não vai ser pastor de uma igreja, você precisa fazer discípulo, você precisa cuidar de alguém. E existe o mestre. Quem é o mestre? O mestre é aquele que encontra na escritura o que você patinou e baixou. Mas quando ele vai lá por causa do dom, por causa do ministério, ele vai lá, fuça e acha. Eu tinha muita vontade de ter esse dom. Acredito que um dia eu exercer esse ministério, ser mestre na palavra, ser reconhecido como alguém que tem autoridade. Mas para aquilo que você ensina, Deus também leva você a ter experiências. E a minha experiência começou em ofertar. Vim para Jesus, aceitei a Jesus como meu Salvador. Não tinha muitas coisas, não era um homem rico, mas aquilo que eu possuía, eu tinha adquirido com infidelidade, sem ser um dizimista, sem ser um ofertante, sem ser um propiciador. Aquilo que eu consegui tinha mentiras, tinha engano.
O trabalho, o que eu ganhei é honesto, mas não era santificado. O que eu ganhei, e quase tudo que eu tinha não era honesto, era desonesto, ao ponto de você olhar para um objeto, aquele objeto te acompanhar, a geladeira fica te olhando, o guarda-roupa fica te olhando, aquilo começou a me incomodar. Mas logo eu entendi, Deus me atraiu a encontrar na palavra sempre a lei da semeadura, a lei da oferta, a lei do dar e do receber. E logo eu tomei iniciativa, me converti, e desde o primeiro mês que eu me converti, eu comecei a ofertar, eu comecei a dizimar, e eu sentia necessidade de cada vez ofertar mais. Eu já fui repreendido pelo pastor João Geraldo, porque um dia eu não tinha nada, eu fui ofertar a minha aliança. Aí ele corrigiu e disse: o próximo obreiro meu que ofertar a aliança, eu vou disciplinar. Eu falei: então eu quero ver você na conta de calar o Espírito Santo dentro de um crente que manda você fazer alguma coisa. Porque se eu estivesse fazendo uma coisa que fosse errada, quando eu estava dando um anel, uma coisa que eu podia comprar outro futuramente, mas eu não tinha nada para oferecer. Todo pregador que vinha na minha igreja, eu dava um relógio. Eu comecei, não foi voto, não foi propósito, mas eu sempre usei relógio. Hoje é o tempo que eu estou usando menos, eu acho que eu tenho 3, mas eu já tive dúzia, 15. Eu tinha dinheiro, eu comprava, eu acho lindo, principalmente relógios quadrados. E aí, todo pregador que passava na minha igreja, eu dava um relógio. Alguém vai assim: mas você é besta, você nunca vai ter nada. Tudo que você ganha, você dá para os outros. Engano seu. Eu já ganhei relógio de 20 mil, já ganhei relógio de 15 mil, já ganhei relógio de 7 mil. Eu tenho um relógio aqui de 6 mil. Eu tenho um relógio de todo o preço que eu já ganhei. Chega o tempo da semeadura. Diga ciclo. Lá em Eclesiastes 11 diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Reparte com 1, reparte com 2, reparte com 3, reparte com 4, reparte com 7, reparte até com 8. Tudo isso tem um porquê, nada está escrito na Bíblia por acaso. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia pregar uma mensagem que cada vez que você completa 4 na sua vida, abre uma porta. Cada vez que completa 7, Deus te promove. Cada 4, diga cada 4, Deus abre uma porta. Então, pensou no emprego, quantos meses você está lá? 4 meses. Foi fiel? Pode ter certeza que está abrindo uma nova porta lá. Deu 7 meses, 7 dias, 7 anos, tem uma promoção. Em todo 7 tem uma promoção, em todo 4 abre-se uma porta. Isso significa que se você está passando um cativeiro, uma dificuldade, uma luta, ela não pode durar mais do que 4 meses. Se ela durar mais do que 4 meses, mais do que 4 dias, mais do que 4 semanas, é porque você não percebeu a oportunidade de você ter saído, mas a porta se abre. Amém? Então, eles repartem com 1, repartem com 2, repartem com 3, repartem com 4. Diga: quando eu oferto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, Deus abre uma porta. Por que é que eu não sou abençoado com as minhas ofertas? É porque eu não tenho sequência. Eu faço esporadicamente. Eu jogo a semente aqui, passa um dia, nem dá na estação, eu jogo outra semente lá. Aí depois eu jogo outra semente lá e falo assim: eu oferto, sempre ofertei, mas nunca vi nada, nunca vi resultado nenhum. É porque você não fecha o ciclo. 4, diga 4, 5, 6, 7. Deus vai devolver o que você ofertou. Então eu preciso ter uma vida de prática de ofertas, para que eu comece a entrar no ciclo da colheita. Por que ele diz 7 e com 8? Porque quando der 8, abriu de novo a porta. 9, 10, 11, 12, 13, 14, promoção de novo. Amém? Amém. E 14, 15, 16, 4 vezes 4, outra porta. 12, 3 portas. Pastor, agora eu estou entendendo. Quando eu tiver 12 meses de oferta, sendo fiel em ofertar, existe uma bênção maior para mim? Exatamente é o que eu quero te dizer. Pastor, mas isso não dá. É que eu não tenho tempo de te mostrar o poder dos números na Bíblia. Não é numerologia, é que Deus trabalha com número. Por que ele fez 7 dias? 24 horas, 12 meses, 365 dias no ano. Por quê? Porque ele tinha um
um propósito. Deus trabalha com tempo, Deus trabalha com estação. São 4 estações do ano, e não adianta se você inverter a estação e plantar na seca e tentar colher no inverno, não vai funcionar. Você tem que plantar no inverno para colher no outono, antes da seca. Por quê? Porque são estações e nós plantamos errado, nós plantamos de maneira errada. Mas a vontade de ficar rico, tem muita pessoa ensinando a gente a ofertar errado. Por causa da ganância, tem gente fazendo coisas. Eu sentei com um casal de pastores que viajaram 1000 quilômetros para ir à minha casa. Ficaram admirados com a mensagem que eu preguei, e eles foram na minha casa para sentar comigo. Tomaram o foguete do mundo. Chegou lá com a filha com 14 anos, e ele trouxe um namorado de 20. Aí, me licença que é a primeira vez que eu te vejo, mas no meio, sentado na minha frente assim, a moça foi e botou a perna assim em cima do rapaz. Eu falei, vocês estão pensando que vocês iam visitar o dono de um cabaré ou um pastor? Não, pastor. E como é que vocês estão com essa putaria aqui perto de mim? Começa a montar um no outro aqui. E já entrei por aí. Eu vou te pôr na cadeia. Eu falei, pastor, vou te pôr na cadeia. Você entregou uma moça de 14 anos para esse camarada lamber. E com 16 anos abaixo é crime. Eu não sou pastor, eu sou advogado. Eu vou te pôr na cadeia, porque você está usando e abusando dessa moça. Ela tem 14 anos. E aí já entrei, o correio começou por aí. Mas ele queria saber, era da minha vida de prosperidade, de como é que eu ganho tantas ofertas, como é que as coisas funcionam para mim, por que eu pago para pregar e ganho mais dinheiro do que quem cobra para pregar. Você já viu essa? Eu pago para pregar. Poxa, para me vir aqui eu não pago. E eu tenho mais dinheiro do que quem cobra. Amém? Aí ele queria saber, porque ele soube que eu tinha ganhado 21 carros em 11 anos. E agora eu vim embora, semana passada eu já dei outro, já estou sem de novo. E o que vai acontecer, pastor? Eu não sei, eu não preciso de um carro para ser feliz. O carro me ajuda a ir em muitos lugares, mas Abraão nunca andou de carro. E o automóvel melhor que Jesus andou foi um jegue 0 quilômetro. Mas tem uma coisa, Jesus não teve um carro, uma Ferrari, uma Mercedes, mas ele só usava coisa zero. Quer que eu provo? A mãe dele era virgem. Ele passou lá, foi o primeiro a passar lá. Entende? O jumento que ele andou, ninguém tinha andado, era zero também. Ele morreu, ninguém tinha sido sepultado na sepultura dele. Até a sepultura dele era zero, era novinha. Ele só usava coisa nova, porque tinha um princípio de prosperidade. Amém? Então eu falei para aquele irmão, falei, você está mentindo para o povo. Você diz que quem der amanhã Deus vai te dar 30. Isso não está escrito. Eu perguntei para você, é inteligente? Ele disse, você tem um carro lá fora que vale quantos mil? 40 mil. Então me dá ele que amanhã ele vai valer 60, 1,5 mais. Você não faria? Se você não daria tudo que você tem hoje para amanhã você ter o dobro? É claro que eu faria. Mas eles estão dizendo que você vai ter 100 vezes mais. Não é verdade. Agora, se você plantar uma semente numa estação certa, na terra preparada, você pode ter certeza que essa semente vai produzir segundo a sua espécie. Se você tiver coragem de plantar oliveira, você daqui a 70 anos você vai começar a colher oliveiras. Ela leva 70 anos para se colher a primeira safra. Então quem planta oliveira não planta só para essa vida. E Paulo diz que quem espera só para essa vida é o pior dos miseráveis. Minha família será muito próspera, porque eu tenho plantado para as próximas gerações. Todos os meses eu tenho que mandar $1.500 para o Nepal, para esse pastor, para ganhar alma, para discipular pessoas que eu nunca talvez nem vou ver. E o que acontece, pastor? Ei, isso é uma semente. Amém? Isso é uma semente. Toda igreja local deve estar envolvida com povos não alcançados. É Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. É a Vitória da Conquista, é a Bahia, o Brasil e as nações. Amém? Nem que seja um real, mas tem que ser. Porque eu tenho que colocar a semente lá, porque é um princípio do Evangelho ser pregado em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Nós temos igrejas bilionárias no Brasil. Nós temos metrópoles, construções, catedrais. Nós temos pastores com igrejas riquíssimas, com conta de
com capitalização, título de capitalização da igreja, poupança, patrimônios riquíssimos. E Deus não está lá, porque Deus está preocupado com vidas, não com luxo. Mas as igrejas estão preocupadas em enriquecer pastores, sacerdotes, donos de fazenda, donos de empresa, como empresários. Isso está errado. O sacerdote deve viver dos dízimos, deve viver das ofertas. Não deve ser a pior pessoa da igreja. A igreja tem condições de sustentar o sacerdote, mas não é para juntar patrimônio, é para investir em pessoas. Amém? Amém. Talvez eu não tenha 600 pessoas na minha igreja, e eu tenho mais dinheiro particular do que o caixa da minha igreja. Mas todo o dinheiro que eu tenho na minha vida, para gastar é esse aqui. E os outros, pastor? Já foi tudo. Eu não tenho casa para morar, agora não tenho carro, que eu tenho último, entende? Eu pago aluguel. E por que você viveu assim? Porque eu decidi que tudo que Deus colocar na minha mão, eu vou investir em pessoas, em gente. Amém? Amém. Por quê? Porque Deus espera colher pessoas. Deus não vai levar a terra que você comprou, não vai levar a casa que você comprou, a fazenda, a empresa. Quando ele vier aqui, vai ficar tudo assim. Gosto muito de uma história de Napoleão Bonaparte. Escrevi ela esses dias para vocês aí no WhatsApp. Ele disse que quando ele morreu, ele fez 3 pedidos: que os médicos carregassem o seu caixão, que ele fosse com as mãos para fora do caixão, e que a sua riqueza fosse jogada no caminho. Por quê? Porque ele queria dizer que os médicos, mesmo com sabedoria, podem até ajudar alguém, mas não pode dar a vida nem evitar que alguém morra. E as suas mãos eram para ficar de fora, para que todo mundo olhasse que ele veio com elas vazias e só vai voltar para lá com elas vazias. E a riqueza ele deixou no caminho, porque ninguém trouxe nada e ninguém vai levar nada. Tudo é passageiro. O que adquiriu aqui vai ficar aqui. Então eu coloquei isso no meu coração e comecei uma vida de oferta. Eu não tinha muitas coisas para ofertar, eu tinha só coisas pequenas, e eu comecei ofertando o que eu podia ofertar. Fiz um propósito com Deus, ganhei um emprego bom, ganhava 6, 8 vezes do normal que eu ganhava antes de ser crente, e eu fiz um propósito, passei 1 ano, tirava nossas despesas, e o restante do que eu ganhei, eu ofertava. Todo mundo me chamou de besta. Agora que você tem um emprego bom, você pega toda a sua renda. Agora que é a oportunidade de você comprar um carro, agora que é a oportunidade de você curtir, de você viajar, você tira só a despesa e dá o resto do salário tudo de oferta. Eu dizia: o negócio é meu e Deus. Quem falou isso de mim nunca saiu da cidade dele. Nunca saiu, é crente, pessoas de bem, homens de Deus, mas nunca entenderam. Nunca saíram da minha cidade onde eu me converti, que era Canarã. Eu conheço o Brasil quase todo. Não conheço todas as cidades, mas conheço os estados. Eu conheço 11 países. Agora, em outubro, eu vou conhecer mais 4. Vou conhecer 15 países esse ano. E o camarada que disse que eu nunca ia dar conta de fazer uma viagem, que eu nunca ia ter nada, que eu tinha que ter a oportunidade de comprar um carro, eu pego o meu salário e oferta, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu nunca joguei dinheiro fora. Sempre eu investi em pessoas que estavam envolvidas na obra de Deus. E Deus me deu a oportunidade. Quando eu comprei a primeira moto depois de crente, porque até ser crente eu só tinha uma Turuna velha que não valia nada. Depois de crente eu consegui comprar a primeira moto novinha. Quando ela estava com uns 30 dias de uso, me deu um negócio na minha cabeça que eu tinha que ofertar ela. Liguei com um pastor do interior de Mato Grosso. Perguntei se você tem carro. Não tenho. Então eu estou mandando uma moto para você. E eu fiz isso na quinta-feira, no domingo de manhã, eu ganhei um carro. Aí eu disse: Deus, quando o Senhor me der uma coisa grande assim que eu possa testemunhar, eu vou escrever. Então em 2001 eu escrevi um livro: Dar o que eu não posso vender, para ganhar o que eu não posso perder. Eu tenho que reeditar, eu tenho que reescrever ele, porque hoje eu tenho outras coisas para acrescentar. Mas aí eu falo de quebra de maldição familiar, de espíritos de maldição familiar, espírito de miséria. Sabe aquela família que sempre vem arrastando financeiramente,
nunca levanta alguém que tenha uma boa formação, um bom estudo. As oportunidades não chegam naquela família. Aquilo tem um espírito maligno de pobreza, de miséria. Porque ser pobre não é problema, não. Jesus disse que os pobres a gente sempre vai ter. Porque quem é pobre está sendo testado, mas quem é rico, o teste é pior. Porque você tem que ser fiel para não roubar, mas o rico tem que ser fiel para dividir. Os dois estão sendo testados. Por isso Salomão, quando orou, disse: não me dá tanta riqueza, para que eu não me esqueça de ti, mas também não me dá tanta pobreza, para que eu venha te envergonhar roubando. Então, em todas as áreas que você estiver, em qualquer nível social, você está sendo provado. Mas ser pobre não é problema. Problema é a gente ser miserável ou não ter prosperidade. E o que é prosperidade? Prosperidade está no Salmo 37. Canta, dê júbilo, dê salmo de alegria e diga continuamente: louvado seja o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu povo. Sabe qual é essa alegria? Está no Salmo também 37. Ele diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja no teu coração. Faça Deus alegre, que Ele supre a sua necessidade. Amém? Amém. Faça Deus sorrir. Aí eu descobri os princípios, Bruno. Eu descobri que se Deus ficar contente, Ele manda um presente. É verdade. Aí eu descobri aonde está o dinheiro no reino de Deus. Está na boca do peixe. Digo, o dinheiro está na boca do peixe. O dinheiro está na boca do peixe. Aí Pedro tinha que pagar os seus impostos, Jesus também. E Pedro estava preocupado. Jesus disse: não, Pedro, vai lá no mar. E o primeiro peixe que subir, você pega, abre a boca dele, vai dar uma estátua. Uma estátua vale 4 dracmas. E você dá 2 dracmas por mim e 2 por você, que era um posto que vai ir no tempo. Você entendeu, Luciano? Diga: o dinheiro está na boca do peixe. E por que você não foi buscar o peixe? Você quer que Deus pague as suas contas? Não quer, Bruno? Não quer? Bruno? Oswaldo? Não quer? Por que você não trouxe o peixe do culto? Jesus disse: eu vou tirar você daqui, Pedro, e você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Hoje nós estamos precisando de dinheiro para comprar um terreno, construir uma igreja da Batista aqui em Vitória. Como é que nós vamos conseguir? Pescando. Fala a Deus. Cada um vai buscar um, vai lá buscar o peixe. Por isso não é pescar com anzol. Pedro disse: olha, o primeiro peixe que subir, não foi Pedro que pegou, foi o peixe que veio em volta de Pedro. Então você não precisa ir lá e passar o anzol no seu vizinho, no seu colega de trabalho, e arrastar ele na marra. Mas você vai lá e dá o testemunho do que Jesus está fazendo na sua vida. Atrai o peixe para a isca. Amém? Quando chegar aqui, pode deixar que Jesus dá um jeito nele. Tira a escama, tira o couro, frita, fala o que precisar. Mas que a moeda vai sair, vai, porque ele vai ser o próximo para contribuir na causa de Deus. Amém? Amém. Quer ganhar dinheiro? Amém. Eu já cheguei com 31 pessoas na minha igreja, numa cidade que tinha 18 mil habitantes, e eu só tinha uma bicicleta. Porque eu descobri que quanto mais alma eu ganhasse, mais dinheiro Deus me dava. Com 1 ano e meio que eu era crente, eu saí do serviço, eu ganhava 220 URV e fui ganhar 1.888 URV, 1.888 dólares. Eu saí de 220 reais, 220 URV, para ganhar 1.888 URV. Eram dólares hoje. Valia um URV, valia $1. Quem é do tempo do URV aí? Lembra aí? Quem lembra? Isso, só eu e aquele irmão. Meu Deus! Tem mais. Achei que era. Ai, mas também lembra. Achei que era só uma vez que era velho aqui. Você lembra? Não. Cruzado, é do cruzado. Isso foi em 94, 95. Não lembra? Quando aí surgiu o real. E cruzados novos, e aí depois o real. A nota era carimbada, né? Eu passei a ganhar. Mas eu cheguei, eu já tive o prazer de ir num batismo na igreja. 12 pessoas que eu levei para Jesus ser batizado em um único batismo. E eu não era nada da igreja, eu só era crente. Mas você já viu que eu converso um pouco, né? E eu decidi, eu li a Bíblia, 40 capítulos da Bíblia por dia. E li isso por muito tempo.
por muitos anos. Por 9 anos eu só li literalmente a Bíblia. Eu li a Bíblia toda manhã, toda tarde e à noite. Eu levantava 4h30, levanto até hoje, 4h30 da manhã, e eu ia para a igreja, e eu orava meia hora, lia a Bíblia meia hora, orava meia hora, lia a Bíblia meia hora, até 8h30 da manhã. 15 para as 9 eu entrava no serviço. 4h30 da tarde eu já estava livre, eu corria para casa e ia ler a Bíblia de novo. Agora na igreja, em casa eu lia de joelho. Eu cheguei a ler em média 40 capítulos por dia. E eu não tinha tempo de ligar, de cobrar as pessoas, de ir atrás e de levar para a igreja. E Deus começou a me prosperar. Aí tudo que Deus começou a me dar, eu comecei a ofertar. E eu disse: Deus, se o Senhor me deu um carro, eu oferto. Deus me deu um carro, eu ofertei. Falei: Deus, se o Senhor me deu uma casa, eu oferto. Deus me deu a casa, eu já ofertei 3. E tem 11 anos que eu dei a última, não estou mais ganhando outra. Você está rindo por quê? Você está achando que eu não vou ganhar? Diga: tudo que o homem semear. Tudo que o homem semear. Ao seu tempo. 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 Ao seu Quem já tempo. plantou um pé de manga? Quem já plantou um pé de manga aqui? Aqui tem manga, planta manga. Ninguém nunca plantou um pé de manga? Já plantou um pé de manga? Já plantou, pastor João? Por quanto tempo você colheu um pé de manga? Quanto dá, por que prazo você colheu a manga? Manga comum, sem enxerto, é 5 anos. Manga enxertada, você compra a muda, põe aí por 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, ela está dando. Mas manga natural, você plantou o caroço, tem que esperar 5 anos. Diga: Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com o tempo. Você está achando que a minha geração não vai ter casa para morar? Vai ficar nesse negócio de minha casa, minha dívida? Ou minha casa, minha vida? Não. Mas eu não preciso de casa, eu passo mais tempo na casa dos outros do que na minha. Não tem problema, mas eu plantei. E Deus tem trabalhado. Mas nos 3 anos para cá, começou a acontecer umas coisas. Um irmão chegou e disse: pastor, eu quero te dar um lote. O outro chegou e disse: pastor, eu não posso te dar nada, mas eu sou engenheiro, eu quero desenhar uma casa para o senhor. O senhor tem um projeto? Eu tenho um projeto. Eu falei: tenho. Esse programa não usa a Bíblia. Lá na sua casa eu te mostro. Está desenhada a minha casa desde 2001. Eu desenhei, o Espírito Santo me deu uma visão. Minha casa, ela é cor de rosa de janela branca. Pastor, mas a casa do senhor cor de rosa é que é da minha mulher. Casa da mulher. A gente fica com o cara, dá a casa da mulher. Aí eu desenhei, o irmão foi lá e me ofereceu a planta da casa, desenhou. Ele estava recém-formado, vontade de fazer um projeto. Aí fez o projeto para mim, guardou o projeto lá. Eu fui para ele. Em maio do ano passado, eu conheci o apóstolo Coleiola. Eu fui na igreja dele em Palmas. E eu senti que ele precisava muito. O Coleiola vem fazer o voo das águas aqui em Vitória da Conquista. Não fica de fora aqui da Via não, que é benção, viu? É um homem de Deus que todo mundo precisa conhecer. E ele é o líder do voo das águas. Todo mundo tem voo das águas aqui em Vitória. Eu me identifiquei muito com ele, porque ele também é um pastor que ele paga para fazer o ministério dele. E ele não atende a agenda pelo tamanho da igreja, ele atende a agenda pela sequência. Porque a maioria dos pregadores não ficam famosos, como eu já recebi muito convite, quando tem 2 no mesmo lugar, na mesma data, eles escolhem a cidade maior, a igreja maior, e eu não faço isso, e o Coronel também não. E em 9 de maio, eu dei uma caminhonete para ele. Com as ideias novinha, não tinha 1 ano de uso, valia 94 mil. Eu ofereci o ministério dele. Ele foi na minha igreja buscar essa oferta. E um irmão que estava na minha igreja, naquele outro dia ele chegou, nós estávamos no almoço, ele chegou com uma pasta na mão e disse: pastor, novidade? Eu achei que ele queria saber que eu tinha dado um carro, né? Eu disse: tem novidade. Ele disse: tem sim. Está aqui, pastor. O outro que o senhor tem lá no bairro Poço Verde, se o senhor quiser vender lá, constrói aqui no Jardim Itália, ou o senhor vende aqui no Jardim Itália e constrói lá no Poço Verde. O do Poço Verde vale 150 mil. Se eu vendesse ele, dava para construir uma casa com 150 mil, dava para construir uma casinha. Mas ele me deu outro que vale 260 mil. Não vou falar nada. Deus. Parecendo salvo que morreu no enchente da lagoa.
Esses olhões está calado, não fala nada. Diga alguma coisa, diga glória a Deus. Se você concordar comigo, Deus pode abençoar você também. Amém. Eu dei essa oferta dia 9 de maio. No dia 10 eu ganhei esse terreno. Ganhei 3 carros e uma moto e 30 mil em dinheiro. E uma passagem para Israel. Tudo no outro dia. Porque quando chega o dia de Deus te promover, eu quero dizer para você, quando chegar a hora da promoção, Ele vai te dar tudo aquilo que você investiu no seu reino. Ele vai te devolver centuplicadamente. Porque Ele tem o poder de colocar na semente o poder da multiplicação. Amém? Aí eu fui para Israel. Lá em Israel, o pastor Coraiola me pôs para pregar no Voo das Águias, falar sobre finanças. E é a mensagem que eu vou falar aqui agora. E eu ministrei e senti necessidade. Como é que eu vou fazer oferta numa oferta do culto? É uma coisa que eu observo os pastores. Eu sei que os pastores têm prosperidade ou não. Eles tinham uma oferta, maneiras mesmo não põem oferta na igreja. Mas tinha uma oferta. Eu fico de olho. Porque a primeira pessoa a ofertar na minha igreja sou eu. Não é os outros. Mas tem muito pastor aí que vive na miséria, porque ele tira a oferta da igreja, mas ele mesmo não põe não. E o princípio está em ser o modelo. E eu disse, que oferta eu vou dar? Sentei no banco e conheci o apóstolo Léo há muitos anos, meu amigo, mora lá em Jerusalém. E lembra do apóstolo Léo, que é carequinha, aqui de São Paulo. Aí ele vai, já teve a nossa igreja lá no Mato Grosso, está pensando que ele é lembrado. E Leonide, o nome dele. E eu pensei, eu vou dar uma oferta para esse homem, esse homem mora aqui em Jerusalém. Aqui é o lugar de dar oferta. Pensa numa terra boa, é judeu. Amém? Eu sou judeu, tá? Então, se você sabe de uma terra boa, sou eu. Aí eu fui escrever um bilhetinho para ele e disse: olha, eu quero te ofertar um carro, não sei nem o valor, quando chegar no Brasil, eu avalio o carro, eu vendo e deposito. Se o senhor aceita, confio. Mandei um bilhetinho para ele. Quando ele leu, ele fez assim para mim. Eu fui escrever: oferta o carro, tal, coloquei lá. Quando eu cheguei no hotel à noite, meia-noite, eu abri minha caixa de e-mail, estava um e-mail da Vivo. E Vivo Telecomunicações. Uma foto satélite do meu terreno, que vale 150 mil, que estava lá, eu tinha comprado esse terreno, ganhei esse terreno. Tinha uma foto satélite, tinha a foto da rua de vários ângulos. Tinha lá, aonde o lote se localiza na linha do Equador, o leste tanto, o oeste tanto, a norte tanto, a sul tanto. Falei, isso é sacanagem, quem ia fazer um negócio desse? E lá, senhor Rinaldo, por favor, o meu CPF, endereço, tudo, só não tinha foto minha, o resto tinha tudo. Se o senhor interessado, nós estamos interessados em alugar o seu terreno. Nós somos a Tower do Brasil, somos a empresa responsável de alocação dos imóveis da Vivo. Essa é sacanagem. Mas peguei o telefone no outro dia, liguei, era o 0800. Eu liguei e a moça me atendeu. E eu senti na voz daquela moça que ela era diferente. Falei, moça, antes de nós começar a conversa, você é crente? Ela disse, graças a Deus. Falei, eu também quero ser crente. Ela disse, senhor, não é crente, eu não sou pastor. Porque depois que você fica pastor, você lá está o pastor e o crente, né? Então, deixa de ser crente, meu pastor. E ela disse, olha, é verdade, a gente entrou em contato, porque a gente precisa de um terreno nessa região e tal. Falei, quanto é o aluguel? R$800. Eu falei, dona, se fosse uns 2.000 eu alugava. Mas eu, uns 2.000 eu alugava. Falou, senhor Rinaldo, o senhor manda a proposta por escrito, que a gente vai analisar. Mas a região aí é 800. E eu alugava por R$50. O lote estava só enchendo de capim, R$50 por mês. Eu pagava o imposto do PVU, o IPTU dele, né? Aí mandei a proposta por e-mail escrito. Na outra semana já tinha chegado no Brasil. Eu recebi a resposta: 2.000 nós não damos, não. Mas a gente oferece 1.200 aí, fechado. Mas eu dei a oferta lá em Jerusalém e disse: Deus, eu vou dar esse carro aqui. O carro valia talvez o máximo 25 mil. Eu tinha gastado 23 mil para ir para lá, eu e minha esposa. Aí você vai dizer, mas por que o senhor não deixou o carro? O senhor vende o carro, o senhor já tinha uma passagem garantida. Eu disse, Deus, eu vou dar essa oferta para o senhor garantir que eu volte aqui outra vez. Sabe quantas vezes eu vou voltar lá? Só com o dinheiro do terreno?
eu aluguei o terreno com um contrato para 10 anos com renovação, que eles têm o direito de renovar. Se daqui 10 anos quiser renovar, tem que renovar de novo. Eles vão decidir se para ou não. Por 14.400 por ano, o terreno está alugado por 10 anos. E eu vou usar exclusivamente esse dinheiro para ir para Israel. Como eu não sabia, as primeiras vezes que eu fui, eu paguei caro. Agora eu consigo ir em Israel por R$5.000. E o resto eu vou doar tudo em comida. Inclusive eu até vou. Diga aleluia. Amém? Amém. Então, eu não tenho tempo de ficar dando testemunho, que você não vai nem acreditar em tudo que eu começar a contar. Entendeu? Mas eu vou contar para você o que é ofertar. Ofertar é você dar o que você pode, dar o que você tem, dar o que você não pode, mas não dar o que você não tem. Você só pode dar o que tem, dar o que quer e o que pode, e até o que não pode, mas você tem que dar o que é seu. Amém? Mas a oferta não é só coisas grandes. Hoje eu falei de primícias, né? Quem estava aqui ontem? Falando de primícia. Primícia, o que eu posso dar de primícia? Às vezes lá em casa minha esposa faz uma comida boa. Eu não tenho que levar todo dia uma primícia. Mas ela, não é todo dia que a gente faz bolo, não é todo dia que a gente faz pudim, não é todo dia que a gente faz churrasco, não é todo dia que a gente come lasanha. A gente faz uma lasanha, faz doce. Diga, das nossas massas. Ei, faz uma mais. De vez em quando você for comprar uma carne boa lá no mercado, compra um pedaço a mais. Para quê? Para você dar de oferta, para você dar de primícia. Pode ser a primícia, como pode ser a oferta. Se é para o sacerdote, é da primícia. Se é para outro irmão, para outra pessoa. Eu tinha tanta vontade que Deus me desse um carro. Eu tive uma, como eu vou dizer para você, eu tive um pressentimento que o Espírito Santo falou para mim assim: quando você não tiver nada para dar, dá pelo menos um empurrão no carro do irmão que não tem partido. Vou repetir. Pastor, Deus falou isso. Preste atenção. Não tem professor como o Espírito Santo. Eu tenho impressão, pastor Oswaldo, que eu ouvi isso de Deus. E na ladeira sempre tinha alguém que tinha um carro velho que não tinha partido. E ele precisava de empurrar. Eu saía lá do meio do povo engravatadinho, porque eu andei muitos anos só no linho. Hoje eu quero um relaxado. Eu era chique. Aí eu ia lá, não tem jeito de comprar então, o carro do irmão, está pelo menos um empurrão no carro do irmão. Eu olhava os carros do irmão na igreja, pastor Oswaldo. O pastor Leonardo é testemunha, porque eu fiz isso com o carro dele e fiz isso com o carro da igreja que ele dirigia, que era o carro da igreja. Eu não esperava o pneu estar ruim. Eu tinha condições, eu ia lá e comprava um de cada vez, porque eu não conseguia comprar os 4. Eu sabia que o carro tinha alguma necessidade. Eu ia lá e levava o carro para a manutenção e consertava os carros da igreja e carros de irmãos. Eu sabia de um irmão que estava pagando um consórcio. Eu dizia: irmão, eu quero ajudar você a comprar seu carro. Eu quero pagar uma prestação do seu consórcio. Ei, eu já ganhei 22. E eu estou com a impressão que vou chegar lá em casa, tem outro lá na garagem, o cara está vazio. E a porta está aberta. Jesus conhece o controle, o Senhor sabe tudo, ele quiser colocar lá. Eu fui, o último que eu ganhei, esse que eu dei agora, eu ganhei em dezembro. Eu viajei, fiquei 22 dias viajando. Cheguei em casa, a pessoa estava tão preocupada de me dar um carro, que ela saiu de Cuiabá, foi na primavera, eu não estava viajando. Ela pegou minha mulher, levou no cartório e transferiu o carro no nome da minha mulher. Mas eu não volto para casa com esse carro, porque esse carro não é meu. Deus me disse que esse carro é do bispo Rinaldo. A bênção virá sobre ti e te alcançará, se atentamente ouvires a minha voz, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas fazendo tudo conforme está escrito. Então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será da cidade, bendito será do campo, bendito o fruto do teu ventre, bonita a tua amassadeira, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas, e tudo que coloquei nas tuas mãos, bendito será. Eu sei o que é a bênção correr atrás da gente. Eu não tenho tudo que eu quero. Como é o seu nome? Pedro, eu não tenho tudo que eu quero. Você tem filho? E por que não? Está explicado aí. Tem que explicar, né? Mas você
Seu pai te deu tudo que você queria? Você se sente um homem de bem? Seu pai te deu tudo que você queria? Então, não sei. Só porque você falou que a gente boa também já foi na fé. Tudo que eu merecia, você não merecia nada. Tem muita coisa que você merecia que seu pai não te deu. Você sabe o que é graça? O que é graça? E você sabe o que é misericórdia? Graça é favor não merecido. É você ganhar o que não merecia. E misericórdia, você sabe o que é? É não ter ganhado o que merecia. Deus teve meu pai deu tudo que eu merecia, né? Teve muita tarde que eu merecia, mas Deus não deu. Mas no lado positivo, com certeza, o que você fez correto, Deus te pagou. Eu falei isso para poder encher. Mas se você se sente um filho, você se sentiu um filho abençoado, você tem alegria de como seu pai te criou, sabe por que você dá muito bem? Porque seu pai não te deu tudo que você queria. Porque o filho que recebe tudo que o pai dá, vira bandido. Quem tem tudo que o pai, o filho que recebe tudo que o pai, tudo que quer do pai, quando ele não tem, ele rouba para ter. Porque ele acha que ele tem que ser satisfeito. Eu sou um homem abençoado por Deus. Eu sou invejado por muitos sacerdotes que queriam viver a vida que eu vivo. E pago aluguel. Não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. E graças a Deus que eu não recebo tudo que eu mereço. Entendeu? Graças a Deus que Deus não me dá tudo que eu mereço. Porque se Ele me pagasse as desgraças que eu já fiz conforme eu merecia, eu era um homem morto. Mas as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã e nós não recebemos a correção que merecemos. Mas a graça nos dá o favor que nós não merecemos. Então eu não tenho tudo que eu quero. Porque se eu pudesse, eu ia comprar uma ilha para mim, um helicóptero, um iate e construir um apartamento. E você vai no trabalho, tinha que ser muito chegado, senão tem que ficar lá fora. Então Deus não faz isso. Minha casa é aberta. É muito difícil na minha casa não comer 10, 15 pessoas todos os dias. Mas eu ensino lá, pastor, e aprende a ensinar isso aqui. Tem camarada aqui que fica viciado comendo na casa. Entende? Esse aqui já chegou onde para trabalhar de bolo desse tamanho. Olha só, vai funcionar. Não é problema você ir todo dia. Mas quando você for lá, lava as vasilhas da pastora. Lava pelo menos um prato que você comeu. Se estiver limpando a casa, limpa a casa. Se estiver limpando o terreno, pega a escada e ajuda o pastor a limpar o terreno. Aliás, nem ajuda, limpa sozinho. Deixa eu você tá. Entendeu? E se você vai comer, leva a comida que você vai comer. Agora, se você for convidado, aí não, você leva só a boca e o bucho vazio. E come para lascar. Para valorizar o convite. Tá vendo? Porque quando a gente vem pro culto, chama a gente para vir pro culto, quer que a gente cultua mesmo, né? Levanta a mão. Em nome de Jesus, fica para levantar. Aqui você tem que mostrar que tem que cultuar. Então quando eu te chamar para comer, você pode dar lascada. Ai, ai. Mas se convidar. Mas se eu quiser comer na sua casa sem convite, leva o que você ia comer em casa. Ah, pastor, não eu comi na casa do pastor. Por que você não faz o churrasco na casa do pastor? Como é que é? Vem me convidar? Não, você pega a carne e diz, pastor, eu vou assar a carne na sua casa tal dia. Você vai estar em casa, vai seguir um dia bom. E o meu povo faz isso. Lá em casa tem churrasco 11 horas da noite. A gente termina o culto 10 horas da noite. Depois fala, vamos fazer um churrasco? Vamos. Eu tenho a carne. E corre lá e atrás da carne. E a minha meninada lá, gozou lá, um bocado desse é um churrasqueiro. Mas o churrasqueiro lá em casa, está nesse culto aqui. Meu Deus. Quando eu olhei, eu estava no mundo. Tinha um homem que mentia tanto, mentiroso, e ele foi preso. Ele contava, pegava um peixe assim e ficava desse tamanho. Aí eu tinha ele preso com as mãos gemadas assim, e o cara gritou, e aí, mentiroso, vai voltar mais no último peixe que você pescou, volta agora. Agora não tinha que fazer assim, né, para aumentar o peixe, né? Ele falou, o último que eu peguei, o era desse tamanho.
Amém? Então, são princípios que a gente vive um bom relacionamento. Amém? E seja frequente na casa do seu pastor. Aprenda a descobrir a hora que ele está disponível. Senão a gente não deixa como dormir, nem namorar. Meu pastor, eu já descobri que ele almoça e ele gosta de namorar depois do almoço. Então não é hora para ficar lá, não. Eu sou mais livre. Então, lá em casa, o negócio é o seguinte: a gente vai fazer um serviço que você não pode participar, fica aí. E a gente cai pra dentro, tem um pau quebra lá. Daqui a pouco a gente sai piteadinho, molhado. Hoje é natural, eu sou casado. Poxa, sou marido e mulher. O que você não deve ser é, como eu vou dizer, você não deve ser explícito, você não deve ser sensual, você não deve ser pornográfico. Mas você é normal. Você quer casar pra quê? Pensando naquele. E diz que é crente. Amém? Vamos à palavra de Deus? Amém. Tudo só. Lucas capítulo 7, versículo 36. Ó, deixa eu falar para você. Se chegar a hora de você ir embora, não fica angustiado, não levanta e vai para casa, tá? Não sou obrigado a parar a mensagem para você ir para casa. E também você não é obrigado amanhã tá perdendo o emprego porque você ficou na pregação. Tá bom? Amém? Combinado assim? Amém. Porque hoje eu vou contar para lascar aqui. Você vai parar aqui quando não der vontade. Estou brincando, né? Não vai ser tão tarde. Mas eu queria falar de culto, oferta do culto. Amém? Amém. Ofertar para Deus. Oferta do culto. Pensa numa palavra tremenda. Você vai aprender coisas hoje. Você vai dizer, meu Deus, eu não tinha sabido disso. Lucas capítulo 7, versículo 36 até o 50. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Diga, alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus e lhe disse ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a vista. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com quem pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: bem, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste o cabelo com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados estão os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então disse a mulher: mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? O texto áureo da Bíblia, conhecido por todos os pregadores e leitores da Bíblia, é João 3,16. Lá diz: porque Deus amou o mundo. Sabe o que é amor? Quem sabe o que é amor? Amor é
O que é amor? Servir. Amor é serviço. Você vai provar a sua noiva? Você vai provar que ama esta moça? Não é porque você diz: eu estou apaixonado por você. Não. Não é porque você deu rosas. Não é porque você faz declarações. Você vai provar que ama esta moça daqui a uns anos. Quando você servir ela, você fazer de tudo para ela ser feliz. O primeiro, o melhor da sua vida, você vai entregar para ela. Você vai ajudar ela a lavar a louça, a lavar vazia, aprender a passar roupa. Você vai aprender a dominar aquela máquina chamada Maria, faz tudo. Aquela que lava, passa e enxuga, né? Quando você fizer isso, você prova o seu amor. Mulher não gosta de homem porque o cara paga a conta. Mulher gosta de quem serve. E o homem gosta da mulher que serve. A minha esposa, quem conhece ela, o pastor Oswaldo conhece. A minha esposa faz de tudo. Tem dia que eu repreendo ela. Eu falei: para de ser bobo. Você vai dizer que você é minha escrava. Mas tudo que eu quero, eu nunca fiz uma mala para viajar e nem quis faço a mala. Quem faz é ela. Vai lá ver minha mala, como é que está lá. Tudo arrumadinho, tudo no lugar. O que eu vou vestir, o que eu vou vestir. Quando chega aqui ela não sabe, eu visto uma coisa com a outra. Mas ela coloca lá: ó, você vai vestir essa calça, essa cueca e essa camisa, está lá arrumadinho. Aí eu chego aqui, eu gosto de xadrez, de listrada, aí eu vou misturo tudo. Ela vê as fotos: meu bem, você estava parecendo caipira. Não fez o que eu falei. E quando eu chego, ela vai lá e desmonta a mala com maior alegria. Isso é amor. Amor não é o sexo. O sexo é prazer. Mas quando você serve o outro, quando você ama o outro tem prazer em te entregar para você. Quando você serve a sua esposa, quando você ama ela, servindo ela, ela ama você, servindo você. Então agora Deus diz: agora vocês podem ir para a intimidade e celebrar o amor, o serviço de um para o outro. Agora tem um pagamento, está aqui. Tem gente que só recebe um pagamento igual a INSS, uma vez por mês quando vem. Mas tem outros que recebem o pagamento todo dia. Uns começou a trabalhar de manhã, o outro começou ao meio-dia, e o outro às 5 da tarde. Um trabalhou 1 hora, outro trabalhou 6, outro trabalhou 12. Mas teve um que ganhou um denário, trabalhando 1 hora. Tem gente que tem que levar o mês inteiro para ganhar um denário da mulher. Mas tem gente que de hora em hora ganha um denário. É saber servir, essa é uma pérola aí, segura aí. Quantos casados tem aqui? Quantos casados tem aqui? Ó, você está ganhando a sua moeda de quanto? De quanto em quanto tempo? Não, pastor, eu dou uma vez por mês. E olha lá, você me trata bem. Se você começar a tratar melhor, ganhava uma por dia. Uma moeda por dia, né? Amém? Basta conversar disso. Está escrito, não está escrito? Um trabalhou o dia inteiro e ganhou uma moeda. Outro meio-dia ganhou uma moeda. E um trabalhou 1 hora só. Mas ele serviu com excelência. Então amar é servir. Diga: amar é servir. Você já amou alguém? Apaixonar-se é uma coisa. A paixão passa. A paixão vai embora. Na primeira transa, a paixão vai. Aí você descobre aquele rapaz cheiroso. Olha aqui para mim, filhinha. Você descobre aquele rapaz cheiroso que ele tem que ser seu. Aquele cara que só vira na minha casa chupando house. Tem um mau hálito desgraçado. Olha, ele é todo perfumado. E aí você descobre que vai na coberta e solta pum. Como é que fica apaixonado? Verdade ou não é? A paixão vai embora. Chulé. Você nunca cheirou os pés dele, agora vai ter que deitar na mesma cama. Vai ter que juntar aquela cueca com o freio de bicicleta puxado. E lavar. Irmão, se você não estiver disposto a servir, acabou aí o casamento. Aí começa a sofrência. Homem não chora. Diga: amor é servir. Amor é servir. Você ama alguém? Você tem servido alguém? Amém. Eu amo muito meu pastor. Você está servindo ele? Eu amo muito o Bruno. Você já serviu o Bruno em alguma coisa? Eu amo meus pais. Você está servindo os seus pais? Mas a minha Bíblia diz: porque Deus amou o mundo, Ele enviou o seu Filho para nos servir. Nós falamos que servimos a Jesus, mas o que é que você já deu para Ele? Compete o que Ele já deu para você?
E eu estou falando de oferta. Porque Deus amou o mundo, Ele foi o primeiro a ofertar e ofertou o melhor que Ele tinha para servir os homens. Amém? E Jesus veio aqui e nos serviu. Ele nos curou, nos limpou, nos batizou, nos salvou, nos perdoou, nos redimiu, nos comprou e vai nos levar para a eternidade. Ele nos serviu e está servindo até hoje. Viemos no culto, Ele cura os nossos corpos, Ele alegra o nosso coração, Ele tira a mágoa, Ele arranca o rancor, Ele limpa a lepra, Ele abre porta, Ele abençoa. É Ele amando, é Ele nos servindo. E aí diria, eu estou servindo Jesus. Servindo com o quê? Se nem o dízimo você não entrega. Mas 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz: o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que é isso, Bruno? Vou te explicar. Eu te conheço, gostei do negão, tá? Faz tempo que eu conheço o Bruno, tá? Aí eu vou, dou um presente pro Bruno. Sabe o que acontece? Na próxima oportunidade, você fica constrangido. Você fica numa cobrança interior. Eu tenho que dar um presente para o meu. Quem está me entendendo? Amém. Diga comigo: Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Enviou o seu filho. Enviou o seu filho. Para me servir. Para me servir. Ele ofertou o seu filho. Ele ofertou o seu filho. Para me servir. Para me servir. Aí Paulo diz: olha, essa atitude de amor nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a quê? Ele nos constrange a responder, pelo menos na mesma altura. Eu vou com um perfume importado no aniversário do Bruno e dou para ele. Um tchu. É isso que eu quero. Qual outro? Tchu. Meu inglês é ainda inglês. Aí eu dou um perfume para ele. Hoje ele fica todo maravilhado. Que maravilha, ganhei um perfume importado. Mas vai chegando no meu aniversário, o máximo que ele consegue é olhar na revistinha da Avon e me imaginar qual que eu vou dar para o Rinaldo. Ficamos ou não ficamos constrangidos? Ficamos ou não ficamos constrangidos? O amor de Cristo nos constrange a responder à altura do que Ele fez por nós, a devolver à altura o amor que Ele nos deu, e Ele nos dá a oportunidade de devolver os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias, e até além do que você pode fazer. Aí, quando eu fui sendo constrangido, eu disse: Deus, se o Senhor quiser, eu fico 24 horas na corda, só servindo o Senhor. Onde o Senhor mandar eu vou, o Senhor pedir eu dou, o Senhor mandar falar eu falo. E não é que Ele abriu porta, e já fazem 12 anos que eu sirvo a Jesus de tempo integral. O amor de Deus me constrange. Toda madrugada eu fico pensando: mas se eu ficar deitado aqui, tem um missionário lá no Nepal que eu tenho que cuidar dele na oração. Se eu não levantar para orar, sabe que hora que ele me mandou a mensagem que vai acontecer no terremoto? 2h30 da manhã. 2 horas depois eu ia levantar para orar. Eu ia orar por ele. Deus poupou a vida dele. A gente passa a orar, a gente passa a cultuar. Eu não consigo deixar de vir no culto para ir no aniversário. Não estou dizendo que é pecado você ir no aniversário, principalmente se for de sua família. Se for familiar, fez domingo à noite: pastor, vou faltar esse domingo, vou ter uma comunhão no aniversário do meu irmão, da minha família, de alguém. Mas meu desejo era estar no culto. Se não for extremo, irmão, eu não falto uma reunião, eu não falto uma oração, eu não falto culto, eu não falto um estudo bíblico. Eu ponho meu povo lá na minha igreja, tem escala para pregar. Eu fico em casa, aí me dá uma agonia, eu levanto, vou lá escutar meus meninos pregar. Eu fico lá escutando o meu próprio menino que eu ensinei a pregar, porque eu não consigo. Eu sou constrangido a congregar, eu sou constrangido a estender a mão para alguém, eu sou constrangido quando eu vejo um morador de rua, eu sou constrangido quando eu vejo um drogado, eu sou constrangido quando eu vejo um bêbado, eu sou constrangido quando eu vejo alguém necessitado. Se eu ganhei R$1.000 assim muito rápido. Eu fui lá no Brasil Filaço e tinha uma primícia de R$100. Eu falei: vou ofertar essas primícias. Entrei no carro e ia uma senhora cruzando o canteiro da avenida, e eu disse: senhora, por favor. A mulher olhou assim e virou as costas. Ixi, agora se alguém me viu chamar a mulher, vai pensar até mal, eu queria dar R$100 para ela.